O Senhor tem uma palavra poderosa para ministrar em nosso coração, através do nosso pastor missionário César, amém? Vamos recebê-lo com palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Deixa Deus te usar. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estarmos aqui reunidos na presença do Senhor neste lugar, amém? Vamos orar para o Senhor falar conosco. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos aprender a ouvir a Tua voz sempre, em todo tempo, em todo momento, em toda e qualquer situação e circunstância. Nós precisamos aprender a ouvir a Tua voz quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo mal. Precisamos aprender a ouvir a Tua voz quando estamos tranquilos ou quando estamos com problemas e sob pressão. Senhor meu Deus, mas nós sabemos que é aqui neste lugar que nós aprendemos a ouvir a Tua voz. Então, Senhor, fala conosco hoje mais uma vez, e que o Teu falar aqui nos ensine a ouvir o Senhor em todo o tempo, Senhor. Que estes momentos que passamos aqui, Senhor, o Senhor venha afinar o nosso ouvido, o Senhor venha conectar a nossa audição à Tua voz, Senhor, para que possamos, sobretudo, ouvir a Tua voz e sermos guiados pelo Teu Espírito, que, como diz a Tua palavra, fala conosco como alguém que está atrás de nós, dizendo: este é o caminho. Que o Senhor nos ensine a andar no Teu caminho e viver a Tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável ao Senhor. Pai, nós sabemos que aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor é o melhor para nós. Mesmo, Senhor, que por um momento nós possamos pensar que isso não é bom, mas nós sabemos que no final isso concorrerá para o nosso bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que Te amam. Senhor, ensina-nos a amar a Tua palavra, ensina-nos a amar a Tua voz, ensina-nos a amar a Tua vontade, Pai, e temos um compromisso poderoso com ela, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, dá-nos ouvidos para Te ouvir mais desta vez, e faz da Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, meus irmãos? Dê mais uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração essa semana, amém? Eu quero falar sobre o tema: sem Jesus nada podemos fazer. Repita comigo: sem Jesus nada podemos fazer, amém? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas pregações sobre este tema. Eu mesmo já preguei muitas pregações sobre este tema, mas é algo que nós sempre precisamos nos relembrar, porque temos uma tendência de tentar fazer as coisas sem Jesus, não é? E às vezes até caímos na ilusão de que estamos fazendo com Ele, mas na verdade estamos fazendo sem Ele. Então vamos meditar nessa mensagem nesta noite, não é? E eu tenho certeza que se você se conectar ao Espírito Santo, você será abençoado por essas palavras que serão na sua vida lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, amém? Vamos ler então João 15, João capítulo 15, no versículo 5. Eu vou ler na NTLH, é um texto muito conhecido, muito famoso, com relação a esse tema que eu vou falar para vocês aqui, onde Jesus diz assim, ó: eu sou a videira e vocês são os ramos.
Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Irmãos, nós precisamos discernir como que é o nosso relacionamento com o fruto da nossa vida, né? Nós podemos aí, né, estabelecer assim várias formas que cada pessoa tende a ter esse relacionamento ou não, não é, com os frutos da sua vida, não é? Os frutos são importantes porque o Senhor, Ele nos estabeleceu e nos chamou para que a nossa vida gere um determinado fruto, não é? No capítulo 15 aqui mesmo de João, ele declara para nós que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele quem nos escolheu. E aqui é muito importante, não é? Nós temos esse discernimento sobre essa questão de escolha. Muitas pessoas acreditam que elas estão na igreja porque elas escolheram, não é? Muitas pessoas acreditam que elas são de Jesus porque elas escolheram ser. E como elas escolheram ser de Jesus, e como escolheram ser de determinada congregação na mente delas, elas também têm o direito de escolher continuar sendo ou não sendo. É ou não é verdade? Não é? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender e crer aqui, por mais que sim, não é? O seu livre-arbítrio foi importante para que essa escolha do Senhor se estabelecesse na sua vida, mas é importante você entender e crer que acima de todas as coisas, quem escolheu você para ser dele foi Ele, e quem escolheu para você o lugar que você está hoje também foi Ele. Porque isso é muito importante nós entendermos isso, não é? Eu creio que existem escolhas, não é? Que nós não podemos brigar com Jesus. A Bíblia diz que, né, falando sobre esse nosso relacionamento com o Senhor, faz uma pergunta: pode porventura o barro perguntar para o oleiro por que me fez assim? Não é? E o que mostra essa pergunta do barro, esse atrevimento do barro, porque vamos falar sério, é um atrevimento do barro perguntar para o oleiro por que o oleiro decidiu algumas coisas na vida dele, não é? E essas questões que o barro levanta, revela que uma inconformidade com uma escolha de Deus sobre a nossa vida. É óbvio que o Senhor não está falando de oleiro e nem de barro, Ele está falando dele e Ele está falando da gente, não é? Então, é muito importante nós discernirmos isso, que muitas pessoas elas vivem com questões na sua vida, não é? Com relação à escolha de Deus para ela em vários níveis, e essas questões representam essa questão do barro com relação ao oleiro, é uma inconformidade, não é? E embora, como falei, o nosso livre-arbítrio seja importante para que a escolha de Deus se estabeleça na nossa vida, acima de tudo, nós temos que discernir que se nós estamos aqui, e nós somos de Jesus, é porque isso é uma escolha dele, amém? E como ele escolheu a gente para ser dele, como também ele escolheu a nossa vida para um determinado lugar, não é? O Senhor um dia escolheu Abraão, e escolheu Abraão para sair de uma terra e para ir para uma outra terra. A escolha do Senhor sempre envolve uma questão geográfica, não é? Quando você pensa assim, por exemplo, eu vejo muita gente dizendo: mas pastor, mas está escrito
que aonde que eu for, o Senhor me abençoará. Sim, não é? Mas esse onde está ligado a uma direção que o Senhor dá para a gente, não é verdade? Não é? Josué, essa palavra veio especificamente para Josué, né? Josué, ele poderia acreditar que se ele fosse para qualquer outra região do mundo, ele teria a conquista que Deus prometeu para ele numa região específica? Não, isso é uma grande realidade, não é? Então nós precisamos partir dessa premissa, que o Senhor nos escolheu, e Ele também nos escolheu para determinados frutos. E com relação a essa escolha do Senhor, com relação a esses frutos que o Senhor quer que a nossa vida gere, sem Ele, nós nada podemos fazer. Por isso que é importante nós entendermos isso, para estabelecer a relação da nossa vida com o fruto, não é? Nós podemos ter um relacionamento onde a gente não gera nem os frutos que a gente quer, e nem os frutos que Deus nos escolheu para a gente gerar. Isso é uma realidade, não é? Nós vemos pessoas que elas têm uma dificuldade de gerar frutos em qualquer área da vida delas, não é? Elas não geram nem o que elas querem, tem uma dificuldade tremenda, não é? E também, né, uma dificuldade em gerar os frutos que Deus quer que essa pessoa gere, não é? Tem pessoas que elas têm uma facilidade para gerar os frutos que ela quer gerar, mas tem uma dificuldade para gerar os frutos que Deus quer que ela gere, não é? E tem pessoas ainda que, independente do fruto que elas geram ou não, elas não conseguem estabelecer um relacionamento correto com este fruto. Você está me entendendo? Não é? Tem pessoas, por exemplo, que pela ausência de frutos, elas se frustram. Essa é a resposta correta que a gente deve dar pela ausência de frutos? Não, não é verdade, né? Tem pessoas que pela presença de fruto, pela existência de frutos na vida delas, elas se envaidecem, não é verdade? Se acham melhores do que os outros. Esse é o relacionamento correto que nós temos que ter com nossos frutos? Claro que não. Não é verdade? Não é? Então, sem Jesus, nós não conseguiremos gerar os frutos para o qual nós somos chamados, os frutos que de fato vão fazer uma diferença na nossa vida, e também não conseguiremos nos relacionar adequadamente com estes frutos, não é? E uma relação inadequada com os frutos também nos prejudica, não é? Tem gente, não é, que, vamos dar um exemplo, que se você der dinheiro para essa pessoa, ela se perde, não é verdade? Sim ou não? A vida dela piora, a vida dela não melhora, não é? É uma grande realidade. Tem pessoas que não sabem se relacionar com os frutos. Então, dentro desse contexto, é que Jesus diz, né? Ele nos escolheu para darmos frutos, e para que esses frutos não se percam, isso vem dele. Ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós não tivermos ligados nele, não é? Nós não vamos produzir os frutos que ele nos escolheu para produzir, porque sem ele nós nada podemos fazer. Amém? E qual a importância do fruto? Não é? O nosso fruto, ele tem muito mais importância para nós mesmos do que para o Senhor, seja ele qual for, não é? Eu quero que você abra a sua mente, amém, gente? Né? Nós acabamos vindo do evangelismo ali, fizemos evangelismo aqui hoje na sinaleira aqui, das 6 às 10 para 7, né? Eu tive um momento ali com os irmãos. Semana que vem nós vamos fazer um evangelismo pela manhã aqui no bairro, das 10 da manhã até o meio-dia, então queremos convocar os irmãos. Mas eu não estou falando só desse fruto, é óbvio que esse é um fruto que o Senhor nos chamou para dar, sim ou não? Claro que é, não é?
mas o Senhor, Ele estabeleceu frutos para cada área da nossa vida, não é? E os frutos, eles são mais importantes para nós do que para Deus, não é? Entenda uma coisa, irmãos, olha só, né, quando nós educamos um filho, para que ele, né, uma filha, um filho, para que ele seja bem sucedido na vida dele, nós sabemos que os frutos que ele vai conseguir gerar são muito importantes, sim ou não? Por isso nós damos educação, por isso nós ensinamos, nós damos conhecimento, nós trabalhamos o caráter da pessoa, porque nós queremos que elas tenham um bom resultado, porque sabemos que os bons resultados delas são mais importantes para elas do que para nós. O que nós queremos, de fato, é a alegria de ver nossos filhos felizes. Não é verdade? Essa é a recompensa de um pai. É ver um filho tendo a alegria, tendo a satisfação de ter os frutos que ele foi gerado para ter. Amém? Nós, pais humanos, nós não temos filhos e determinamos já os frutos que eles vão ter no futuro deles, mas Deus é diferente. Deus, Ele determina isso, não é? Ele nos estabeleceu para que frutifiquemos. E por que os frutos são importantes? Porque os frutos, eles são parte da nossa identidade. Fala assim: meus frutos são parte da minha identidade, não é? Então olha aqui, se você não tiver frutos, o que vai ser questionável na sua vida? A sua identidade. Não para Deus, para você mesmo e para os outros, porque o outro componente da nossa identidade, não é? A nossa identidade tem alguns componentes, assim, de uma forma bem genérica, bem superficial. A gente pode dividir os componentes da nossa identidade de três formas, né? Da onde viemos, para onde vamos e o fruto que nós temos, não é? Então o crente, ele tem que estar bem estabelecido da onde ele veio, né? Quem foi que te planejou, quem foi que te fez, quem foi que te gerou, quem foi que estabeleceu a vida, quem foi que te deu a vida, quem é que escreveu os seus dias quando você estava no ventre da sua mãe, e para onde você vai depois que o seu tempo aqui nessa terra acabar. Não é? Ele vai acabar ou porque você vai ou porque Jesus volta, não é verdade? Não é? Mas os frutos são essenciais também, não é? E nos mostram quem nós somos. Então, a pessoa geralmente que não tem frutos, ela entra em crise na sua identidade, não é verdade? Não é? Ela não sabe, rapaz, para que eu vim para esse mundo? Não é? Mas a pessoa também, se ela se ilude com frutos errados, com frutos que não são os frutos que Deus estabeleceu para que ela gere, ela vai estabelecer a identidade dela em frutos que não são os frutos que ela precisa de Jesus para gerar. Porque tem frutos que nós conseguimos gerar, mesmo sem o Senhor, mas jamais conseguiremos gerar os frutos para os quais o Senhor nos chamou, para os quais o Senhor nos escolheu. Então, dentro desse aspecto, nós teremos uma identidade errada, nós teremos uma identidade enganosa, não é? Nós nos veremos de forma diferente daquilo que Deus nos estabeleceu para ver, porque os nossos frutos nos ajudam a nós nos olharmos segundo aquilo que Deus estabeleceu para nós, se eles são os frutos corretos, é óbvio. E muitas pessoas, elas acabam fugindo do plano de Deus, se afastando da vontade do seu Criador, porque elas se identificam de uma forma enganosa pelos seus frutos, porque não são os frutos que o Senhor chamou elas para gerar. E tem aqueles frutos, né, que é o que o Senhor nos chamou para gerar, e esses sim começam a mostrar para nós, a revelar para nós quem nós realmente
somos. Amém? Os frutos em si não definem quem você é, mas eles mostram para você e para os outros quem você é. Olha o que está escrito lá em Mateus 7, do 16 ao 20, eu vou ler na NVT, Mateus 7, do 16 ao 20. No versículo 16 começa dizendo assim, ó: vocês os identificarão por seus frutos, não é? Óbvio que o contexto está falando de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos profetas, não é? Mas é um princípio que nós podemos usar para qualquer pessoa, né? Então nós podemos declarar que nós nos identificaremos e seremos identificados pelos nossos frutos. Aí, como o contexto aqui é negativo, ele faz uma pergunta: é possível colher uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Resposta: é claro que não, né? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seu fruto. Repita comigo: portanto, é possível identificar a pessoa por seu fruto. Então é importante nós aprendermos, acima de tudo, a identificar nós mesmos pelo nosso fruto. E essa questão aqui não é uma questão fatalística, não é? Ah não, se eu tenho fruto bom, eu estou bom, pronto e acabou. Ou se eu tenho um fruto ruim, não é? Eu sou ruim, pronto e acabou. Não, não é assim, não é? É óbvio que o fruto, ele mostra o nosso estado atual, é ou não é verdade? Sim ou não? O fruto, ele mostra o nosso estado atual. Mas qual é a importância de nós sabermos o nosso estado atual? Nós sabemos aonde e como nós precisamos melhorar, é ou não é verdade? Porque há esperança, não é? O Senhor não quer que nós olhemos para esse fruto, para nós julgarmos a nós mesmos ou aos outros para a condenação. É óbvio, né? Se a pessoa não mudar, a Bíblia diz que a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Isso vai colaborar para a nossa, não é, condenação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta: quais são os bons frutos? São os frutos que te agradam, os frutos que você gosta, ou os frutos que Deus te escolheu para que você vá e gere esses frutos? Quais são os bons frutos? Quais são? Os frutos o Senhor nos escolheu para dar, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Esses são os frutos que o Senhor nos escolheu para dar, não é? Então, isso é muito importante, nós temos esse discernimento, não é? Para que nós possamos aprender a olhar para os nossos frutos, a existência deles ou não, nos relacionar de forma correta com isso, para que esse indicador dos frutos colabore para decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, correções que precisamos fazer na nossa vida, é ou não é verdade? Então, os frutos e também o nosso relacionamento com esses frutos. Acho que alguém está querendo me derrubar. Botaram um tapete aqui, meu irmão, que estou toda hora roscando o pé nele. Esse tapete que não está santo, não. Amém? Agora, como nós podemos, não é, gerar
o fruto que o Senhor quer que a gente gere. Isso é o foco dessa mensagem aqui, para mim te ajudar. Como que nós podemos então gerar o fruto, não é, que o Senhor quer que a gente gere? Entenda, foi Ele que nos escolheu, amém? Não fomos nós que escolhemos. É óbvio que o nosso livre-arbítrio pode consolidar essa escolha ou não. Nós não devemos andar inconformados com a escolha do Senhor sobre a nossa vida. Nós não devemos ser como o barro que olha para aquilo que o oleiro decidiu para ele e não aceite. Não, nós precisamos aceitar, precisamos nos render à vontade de Deus, amém? Importa que Ele cresça e a gente diminua, não é? Qual o segredo aqui, não é? É eu saber exatamente o fruto que o Senhor quer que a gente gere. Isso é difícil. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber exatamente qual é o fruto que Deus quer que você gere. Você está me entendendo? Não é? Uma das características de alguém que é movido pelo Espírito Santo é que ele não tem muito controle sobre a sua vida. Essa é a grande realidade. Esse também é outro problema que a gente tem, porque nós gostamos de ter o controle. Não é? A Bíblia diz que é importante que o homem faça planos, mas ela também afirma que é Deus que guia os seus passos. E por que embora o homem faça planos, e é importante que façamos, a Bíblia manda fazer planos, por que mesmo assim Deus guia os nossos passos além dos nossos planos? Porque tem um outro texto que diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final o levam para a morte. É ou não é verdade? Então todos nós devemos fazer planos. E nós temos que discernir que quando nós fazemos planos, nós escolhemos caminhos para realizar esse plano que parecem para nós bons caminhos, mas existe algum desses caminhos que nós escolhemos que na verdade vão nos levar para a morte. Então o Senhor, porque nos ama, Ele vem e começa a guiar os nossos passos, independente dos planos que nós fazemos. Essa é uma grande realidade. Entenda, nós nunca nessa vida, porque vivemos em uma condição de corruptibilidade, nós conseguiremos fazer planos que não tenham nenhum caminho que nos leve para a morte. Nós temos que ter esse discernimento, né? Quando a gente faz planos, quando eu sento para fazer planos, eu começo a estabelecer estratégias de como chegar lá. As estratégias são os caminhos, sim ou não? Eu sei que alguma delas ali vão me levar para a morte. Não literalmente, às vezes, minha morte física, mas a morte daquilo que eu planejei, não é? Então, acima de tudo, eu tenho que estar o quê? Ligado na direção que o Senhor vai me dar. É importante fazer planos. Deus quer que façamos planos. Mas é importante entender que tem caminhos que para nós parecem bons. E nós vamos entender que até a vontade de Deus, mas que no final acaba levando a gente para a morte. Por isso, que acima de tudo, acima dos planos, nós temos que deixar Deus guiar os nossos passos. Não é? Que nós não estamos no controle. Nós precisamos sempre colocar esse controle na mão de Deus. A Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito Santo é como o vento. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Não é? Ah, pastor, mas eu sei da onde eu vim. Sim, eu sei que você sabe na sua mente, não é? Mas o Senhor está falando isso para mostrar que você não está no seu controle, não é? É Deus que te guia. E se você deixar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, fazendo planos, você sabe que você vai ter boas ideias que vão parecer bem a você,
que vão parecer bem, inclusive para os outros. Você pode até vir perguntar para mim, missionário, estou com um plano assim, o que o senhor acha disso? Rapaz, isso me parece bom, mas não esqueça que eu sou homem, tá bom? E há caminhos que para o homem parecem bons. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas no final, leva para a morte. Às vezes eu estou planejando alguma coisa e eu tenho umas ideias que parecem boas, e quando eu vou planejar elas, eu sinto uma restrição no meu coração. Eu sinto o quê? Uma restrição no meu coração. Um negócio ruim, entendeu? Aí eu pergunto assim para Deus, mas isso aqui é um negócio bom. Quinta-feira eu fui pregar em Mandirituba, entendeu? E fui para lá com uma palavra já planejada, feita, escritinha, toda bonitinha, não é? Entrei no carro, eu, a Leia, a missionária Leia, a pastora Regina, a Lara, comecei a dirigir para lá, e as irmãs falando, a pastora Regina gosta de falar para caramba, a missionária Leia gosta de falar para caramba também, mas a pastora Regina supera ela ainda na conversa, entendeu? A Leia me chamando, a Lara me chamando, pai, eu falei, meu Deus do céu, eu sei que Jesus tem poder, eu vou falar língua estranha, meu irmão, comecei a falar língua estranha, entendeu? Meu irmão, eu queria chegar lá em Mandirituba, sentar lá, pastor Sérgio tinha preparado um café, poder sentar relaxado até a hora do culto. Não é que o Espírito Santo me muda de direção e começa a falar comigo no carro. Eu pensei, antes tivesse ficado ouvindo as irmãs. Misericórdia, né? Entendeu? Meu irmão, e dito e feito, aquele horário que é para eu ficar tomando café, eu tive que ficar escrevendo. Porque o senhor botou coisa, eu tive que começar a pesquisar texto bíblico, entendeu? Geralmente eu faço o esboço sermão no meu celular mesmo, e eu uso o iPad só para pregar, que eu acho mais prático aqui, não preciso botar nada em cima, né? Ficou ali fazendo, e no final das contas, a missionária falou assim, Deus te usou hoje. Mas quando a minha esposa disse que Deus me usou, porque me usou mesmo. Você está me entendendo? Não é? Porque senão, né? Então, nós temos que deixar o Senhor guiar os nossos passos, amém? Mas, como então que eu coloco a minha vida no controle de Jesus, né? Como o Senhor disse aqui, no versículo 5, onde lemos, né? No final ele fala assim, ó, sem mim, vocês não podem fazer nada, não é? Por isso que eu coloquei o texto, o título dessa mensagem, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então eu tenho que estar em Jesus, não é? Porque o que é uma vida com Jesus? Responde isso aqui para mim. O que é uma vida com Jesus? É Ele com você ou você com Ele? É Ele com você ou você com Ele? É nós com Ele, não é verdade? Não é? Sempre a pessoa que tem menos autoridade, ela está com a pessoa que tem mais autoridade e não o contrário, não é? Nós vemos, por exemplo, na caminhada do apóstolo Paulo, que Paulo não era reconhecido na igreja, Paulo não tinha nome na igreja, mas um homem que inseriu ele na igreja tinha, e o nome desse homem era Barnabé, ou não é verdade? Se você lê as primeiras viagens missionárias de Paulo, a Bíblia fala assim, ó, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Depois, com o tempo, Paulo e Barnabé. Inverteu. Antes, era Paulo que andava com Barnabé. Porque a pessoa de referência era Barnabé e não Paulo. A pessoa de autoridade era Barnabé e não Paulo. É ou não é verdade? A pessoa que foi como líder da primeira viagem missionária, por exemplo, foi Barnabé e não Paulo. Mas logo em seguida, não é? Paulo, com seu relacionamento com Deus, e Deus tinha chamado Paulo para uma posição de mais importância, de maior eminência dentro do corpo, e o negócio mudou. Com o tempo ficou Paulo
e Barnabé. Depois Barnabé foi para um lado, cumpriu, né, o seu papel na vida de Paulo. Barnabé, ele não se torna mais tão notório nas Escrituras, e Paulo, então, ele assume uma posição que Barnabé nunca tinha assumido, né? Eu estou contando isso para vocês para a gente poder definir quem anda com quem está com quem, não é verdade? Não é? A gente dizer que Deus está conosco, embora de certa forma é uma verdade, mas às vezes não é a verdade completa e não está na ordem correta, nos dá uma percepção errada. E uma das percepções erradas que a gente tem, biblicamente falando, é: já que Deus está comigo, aonde que eu for, Ele vai. Não é verdade? Sim ou não? Quando eu casei com a minha esposa, ela declarou isso para mim, e no convite, se eu não me engano, ela botou aquela frase de Ruth para Noemi: aonde quer que fores eu irei, onde morarei eu. Não me lembro direito assim, né? Ela falou isso para mim, entendeu? Mas eu nunca falei isso para ela. Por quê? É uma questão de autoridade, não é verdade? Sim ou não? É óbvio que eu vou estar sempre com ela, mas desde que ela esteja comigo, não é verdade? Sim ou não? Não é? Essa é uma grande verdade. E com Deus isso é muito mais relevante ainda, não é? Porque o homem não é superior à mulher, mas Deus é superior ao homem, sempre. Não é verdade? Não há superioridade entre homem e mulher, mas há superioridade entre nós, entre Deus e nós. Se é assim, entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, onde não há uma relação de um ser superior ao outro, a mulher não está atrás e o homem não está na frente, né? Um está ao lado do outro, não é? Embora a Bíblia, né, pré-estabeleça uma questão de submissão da mulher para o homem, antes do Senhor estabelecer essa relação, Ele fala assim, ó: sede submisso uns aos outros por temor a Cristo. Então, antes, não é, de o Senhor estabelecer essa relação entre o homem e a mulher, onde a mulher é submissa ao homem, Ele diz assim, ó: mas antes disso, mas lá em Efésios 5, mas por amor a mim, não é? Vocês têm que entender que vocês têm que ser submissos um ao outro. O negócio é uma via de duas mãos. Assim como vai, vem, e assim como vem, vai. Não é verdade? Mas com Deus não é? Com Deus não. O Senhor, Ele é soberano, Ele é superior, Ele é o oleiro, e nós somos o barro. Amém? Então, é nós que andamos com Ele. E esse conceito é muito importante, porque aqui, meu irmão, olha só, o que você fala para você, determina a resposta que você mesmo dá para a vida. Então, você tem como começar a mudar o seu pensamento, sua declaração. Não é Deus que está com você, é você que está com Deus. Não é Deus que anda contigo, é você que anda com Ele. Não é o convite de Jesus: venha a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados das suas pesadas cargas, que eu lhes darei descanso. Esse é o primeiro convite. O seguinte é: tome sobre vós o meu jugo. Ou seja, quem vai andar com quem? É Ele que vai andar com a gente, ou a gente vai andar com Ele? É Ele que está sobre o jugo. O que é o jugo? O propósito. O que é o jugo? A missão. O que é o jugo? A razão. Isso é o jugo do Senhor. Não é verdade? É Ele que toma o nosso jugo, ou é nós que tomamos o jugo dele? Então a grande questão aqui, para que a nossa vida gere o fruto que o Senhor nos escolheu, foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu estar aqui, não foi você que escolheu ser dele, você aceitou a escolha dele, mas não foi você que escolheu.
Essa escolha, ela veio de Jesus. Você simplesmente, né, se você já tinha sensibilidade espiritual para isso, você simplesmente queria saber: Jesus, eu tenho que ser do Senhor? É aqui, não é verdade? Não é? E você então buscou a paz. Se você já tem sensibilidade, porque a Bíblia diz que a paz tem que ser o arbítrio do Senhor no nosso coração, né? Tem que ser aquele que julga, é o árbitro do Senhor, não é arbítrio, desculpa, é o árbitro do Senhor. Botei a entonação errada, é o árbitro do Senhor no nosso coração, não é? Então, resumindo aqui, não é? Eu vou gerar o fruto que o Senhor me escolheu para gerar, e também na quantidade, porque ele fala aqui de muito, fala assim muito, não é? O Senhor também estabeleceu uma quantidade. Quanto mais eu estiver com o Senhor. Aí vem a questão de como nós medirmos, né, o quanto nós estamos no Senhor. Então, só relembrando aqui, antes de eu entrar nesses pontos que eu quero tratar com você agora, Deus chamou para gerar um determinado tipo de fruto em cada área da sua vida. Amém? Deus chamou para gerar filhos, Deus chamou para gerar uma família, Deus chamou para gerar resultados, sim ou não? Deus chamou para gerar discípulos, Ele chamou para gerar todas essas coisas. Você está me entendendo? Não é? Se você estiver unido com Ele, você vai gerar os frutos que Ele te escolheu para gerar. Você vai gerar na quantidade certa que Ele te escolheu para gerar. Amém? E esses frutos vão permanecer. Isso é muito importante. Esses frutos, eles vão permanecer na sua vida. E esses frutos são importantes porque eles mostram para você e para os outros quem você é nele. Amém? Quem você é nele. Geralmente, os frutos que nós queremos produzir, nós queremos produzir para mostrar para nós e para os outros quem nós somos no mundo. Sim ou não? Quem nós somos no mundo, né? A mente humana é assim, né? Todo projeto que eu fiz antes de conhecer Jesus, por que eu queria ser tal coisa? A primeira coisa que eu quis ser na vida foi ser bombeiro, não é? Aí mudei de ideia. Aí depois eu quis ser médico, aí também mudei de ideia. Aí depois eu quis partir para a área de informática, né? Naquele tempo eu queria fazer ciência da computação. Aí eu fiz o meu 2º grau técnico em processamento de dados. Achei aquilo a coisa mais chata da vida. Eu vou enlouquecer trabalhando numa sala, fiz do computador, nessa telinha preta aqui, naquele tempo aquela luzinha verde piscando. Quem lembra daquele disquetão assim que dobrava? Hã? Eu peguei a transição do disquetão que dobrava para o disquetinho um pouquinho menor, rígido. Pra você ter uma ideia, tipo assim, pra você ter uma ideia, o Tiranossauro Rex era o meu colega de classe, não é? Aí vi que não ia gostar do negócio, entendeu? Aí decidi partir para a área de química, que eu gostava, não é? E parti para essa área aí, mas eu queria ser conhecido, eu queria ter um lugar no mundo, eu queria ter um lugar ao sol, mas também um lugar à sombra, eu queria mostrar para o mundo quem eu era, não é? Eu queria mostrar para mim mesmo e para os outros quem eu era nessa terra. Aí veio Jesus, não é? Eu descobri que eu estava investindo a minha vida para dar o fruto errado. Claro que nem todos vocês têm me chamado que eu, amém? Só estou dando o meu testemunho, não é? Tem pessoas que não vão ser chamadas especificamente para servir Jesus como eu sirvo, né? Tem pessoas que Deus levanta para outras coisas no reino de Deus. E o reino de Deus não se resume às atividades da igreja. A igreja conduz isso, mas o reino de Deus não se resume, né? A igreja, o reino de Deus existia antes da igreja existir, e um dia a igreja vai acabar,
e o reino de Deus vai continuar existindo. O negócio é que na igreja, servindo na igreja, nós descobrimos o propósito. E aí nós vamos representar Deus em cada área da sociedade, não é? Hoje, quando a gente fala em missão, nós temos que identificar que existem 7 áreas de influência. A eclesiástica é uma das 7 áreas de influência. E a igreja tem que enviar pessoas para cada uma dessas 7 áreas de influência. Hoje a missão, ela está muito mais ligada a áreas de influência da sociedade do que especificamente a áreas geográficas. Embora ainda existem áreas geográficas que precisam ser alcançadas, sim, mas, sinceramente, essas áreas da sociedade, elas estão muito mais esvaziadas da igreja, não é? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a igreja, ela está crescendo mais, cada vez mais em número de pessoas no Brasil, mas esse crescimento não é igual nessas 7 áreas de influência. E quem é que tem que enviar as pessoas para 7 áreas de influências? Para a implantação do reino? A igreja, não é? Então, você tem que descobrir no Senhor, amém? Conforme eu fui caminhando, o Senhor foi me mostrando que o meu sacerdócio seria exercido nessa área eclesiástica. Talvez o seu sacerdócio vai ser exercido em outra área da sociedade. E você estará representando o reino de Deus, amém? Não é? Mas como que eu fui descobrindo isso? Conforme eu fui me conectando ao Senhor, conforme eu fui decidindo andar com Ele. Quanto mais nele eu me conectei, mais do plano dele para a minha vida, ele foi revelando e foi mostrando: César, é esse fruto aí que eu quero que tu dê. Eu quero que tu dedique 100% da tua vida a fazer discípulos para mim. Não é? E é o que eu faço hoje. Todos nós temos que ganhar almas para Jesus. Todos nós. Todos nós temos que cuidar até certo nível de pessoas. Mas nem todos nós vamos ser chamados para fazer o que eu faço hoje, por exemplo. Não é? Então, como que nós podemos medir o quanto estamos em Jesus? Não é? Através de 3 formas. Não são só essas 3, mas são as 3 formas primárias, não é? E que sempre farão parte da nossa base, da nossa vida com Jesus, né? Então, como posso medir o quanto estou em Jesus, o quanto estou com Ele, não é? São 3 pontos. O quanto estou na palavra, ou com a palavra, não é? Não é a palavra que está comigo, é eu que estou com ela. Esse é o primeiro ponto, anota aí. O segundo ponto é o quanto estou na oração. É o quanto estou na oração, não é? E o terceiro ponto é o quanto estou na igreja. Repita comigo então o primeiro ponto, para você gravar aí. O quanto estou na palavra. O segundo, o quanto estou na oração. E o terceiro é o quanto estou na igreja. Só para você não se assustar com igreja aqui. Igreja, não estou falando desse lugar aqui, amém? Igreja, nós somos, não é? Se você pensar, pastor, eu estou na igreja, então, na verdade, 2 vezes por semana. Então, estou pouco na igreja. Não, calma. Vou ter que procurar uma igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Calma aí, filho. Não é assim, não. Quando chegar lá, vou explicar, amém? Não te assusta. Vamos então para o primeiro ponto, né? O quanto estou na palavra, né? Se Deus fizesse uma blitz na sua vida, uma blitz de 2 em 2 horas, o quanto ele ia te encontrar pensando na palavra dele? Quantas vezes por dia ele iria te encontrar pensando na palavra dele? Quantas vezes por dia ele iria te encontrar meditando na palavra dele? Quantas vezes ele ia te encontrar
falando da palavra dele. Quantas vezes ele ia te encontrar cumprindo a palavra dele? São perguntas importantes. O quanto você está na palavra. João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Irmãos, uma coisa muito importante aqui, muito importante. Alguém tem uma Bíblia de papel aí para me emprestar agora? Presta aí, Yuri, traz aqui. Pode ser aqui, está mais perto. Corre aqui, filho. A Laura. Aí, que Bíblia bonita, filho. Só? Essa aqui é a Bíblia da dança. Não é da Laura, é a Bíblia da dança. Não sabia que Bíblia dançava, meu irmão. Primeira vez que eu vejo isso. Tem Bíblia do Louvor também que canta, Brian? Irmãos, o que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? Melhor ainda, quem é a Bíblia para você? Primeiro, o que é a Bíblia para você? A Bíblia para você é um ensinamento? A Bíblia para você é uma literatura gospel? A Bíblia para você é um ensinamento cristão? Ou a Bíblia para você é a palavra de Deus? O que a Bíblia é para você? A palavra de Deus. Então, com base na sua resposta, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque tem gente que acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. Amém? Um dia, no final de um culto, um irmão veio perguntar para mim assim, mas pastor, o senhor falou que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem uma parte na Bíblia que não é a palavra de Deus. Eu falei, ixi, filho, você está doido? Está escrito, pastor. O próprio apóstolo Paulo disse, agora digo eu e não o Senhor. Ele falou isso ou não falou? Sim ou não? É que, irmãos, naquela hora, Paulo nem imaginava que era Deus que estava falando através da boca dele. Mas era Deus falando. Você está me entendendo? Não é? Agora, o medo que ele tinha, o zelo que ele tinha, de dizer assim, ó, Deus falou. Eu tenho esse zelo, tem horas que eu falo assim, gente, ó, não sei se é Deus que está falando não, mas eu penso assim, eu entendo assim, pode ser Deus, pode, não falo isso. Porque tem horas que a gente não tem convicção. Paulo estava passando por esse momento, e Paulo registrou isso numa carta que ele escreveu. Mas nós sabemos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é um ensinamento. A palavra de Deus não é uma filosofia. A palavra de Deus não é um conhecimento. A palavra de Deus não é simplesmente uma revelação. A palavra de Deus é uma pessoa. Quem é a palavra de Deus? É uma pessoa. Você sabe o nome dessa pessoa? Jesus. Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Quando você começa a ver a palavra de Deus como Jesus, como uma pessoa e uma pessoa divina, você começa a entender outros versículos bíblicos, não é? Que ela se renova a cada manhã. Quem é casado aí? Seu marido e sua esposa é a mesma pessoa desde que você casou com ele? Essa pessoa vai mudando, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Não que a palavra mude ou que Deus evolua ou envelheça, porque Ele é eterno, não. Mas ela muda porque você muda, ela muda para você. Porque, olha só, a percepção do pastor Marquinhos com relação ao pastor Raquel tem dois fatores. O primeiro fator é que a pastor Raquel mudou. Você tinha quantos anos quando casou, pastor Raquel?
16 anos. Imagina, a pastora Raquel casou com 16 anos. Você tinha quanto, pastor Marquinhos? 5 anos. 21 anos? Rapaz, eu fui violento, hein? Meu Deus do céu. Não é? Hoje tem quanto, pastor Raquel? Sem vergonha. 40 e quantos? 39 ainda, aí ó, olha só. 39? O pastor Marquinhos quase errou a idade dela, falou que não, Um fator é que ela mudou, mas o pastor Marquinhos, como a gente já sabe, tinha 29 anos, 21 anos. Hoje, ele tem 44. Olha aí, acertei na conta, viu? Estou tão ruim de matemática aí. A percepção dele mudou, na verdade. Em função da maturidade. Como nós crescemos em Cristo, quando nós crescemos em Cristo, quando nós amadurecemos em Cristo, a nossa visão com relação a Cristo muda, sim ou não? E como que a nossa visão com relação a Cristo muda? Porque muda a nossa visão com relação à palavra. E a palavra não é um conhecimento, a palavra é Ele, por isso que ela se renova, amém? Outra coisa com relação à palavra, lá em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva. Coloque aí no NTLH, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é o quê? Viva. Dá para a gente dizer que algo que você escreve é vivo? Palavra tem vida? Não, é porque a palavra de Deus é uma pessoa. A senhora me explica como é que a palavra de Deus que está escrita é uma pessoa? Isso aqui não é para explicar, não é para crer, é só porque está escrito. É inexplicável, mas é crível. Sim ou não? Para quem tem fé, é crível. Para quem não tem fé, é incrível no sentido de não dá para crer. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa. E corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Não é? João teve essa visão em Apocalipse de Jesus, sim ou não? Que da boca dele saía uma espada afiada dos dois lados. A palavra é Ele. Amém? E ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga. Então, como é que uma palavra julga, meu irmão? Quem é o juiz? Gente, qual tribunal a gente vai se apresentar? No tribunal de Cristo. Palavra não julga, porque palavra é algo inanimado, mas essa aqui é animada, porque tem vida, porque é uma pessoa, não é? E julga os desejos e os corações delas. Olha a oração de Davi: Senhor, examina o meu coração e vê em mim se há um caminho mau. Quem faz isso na nossa vida hoje? Jesus, que é a palavra. Então olha só, o quanto você está na palavra, não é só o quanto você está no mandamento, não. A palavra é Cristo. Pastor, não tenho tempo para a palavra de Deus. Você não tem tempo para Cristo, porque Ele é a palavra. Sabe, Ele quer te encontrar pensando nele. Quando eu era menino, tinha uma música que a mãe escutava, a mãe lavava a roupa escutando rádio, e ela escutava uma rádio chamada Caiçara, e o slogan era assim, ó: Caiçara, onde a música não para. Entendeu? E a gente ficava brincando em volta dela, escutando música também. Tinha Fuscão Preto, mas tinha um que cantava assim, ó: hoje eu me peguei pensando em você, te amo e nem sei como eu amo. E quando a gente ama, a gente se pega pensando, não é verdade? O que é pensar em Cristo? Irmãos, olha aqui, né? Às vezes eu vejo umas dramatizações, e você sabe que eu não sou um cara muito dramático, né? Eu vejo umas dramatizações assim, né? As pessoas querem a imagem de Jesus. Ninguém sabe a imagem dele. A gente fica imaginando, não é?
o rosto de Jesus, as mãos de Jesus, entendeu? Mas acima de tudo, como que nós pensamos nele? Na palavra. Ele é o verbo vivo. Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Você está me entendendo? É pão, é vida que gera vida. Outro texto, João 15, 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então ele mesmo está relacionando a presença dele com a presença nós nele, com a presença da palavra dele em nós. Ele está fazendo uma relação com relação a isso, não é? Salmo 119, 1, 2. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhes obedecem de todo o coração. Porque quem anda com a palavra, anda com quem? Anda com Ele, anda com Jesus, amém? Então nós temos que amar a palavra. Salmo 119, 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, seu relacionamento com a palavra revela o seu relacionamento com o Senhor, porque a palavra é o Senhor. A palavra é o Senhor, amém? Seu segundo ponto aqui é o quanto eu estou na oração. Aqui eu vou ser rápido, porque nós estamos ministrando sobre oração na sexta-feira. Você pode vir nos cultos ou pegar as mensagens que estão disponíveis no nosso canal no YouTube, ICB Curitiba. Se você quiser, entra aí agora no seu YouTube, já se inscreve lá no canal, no Instagram da nossa igreja, não é? Então você vai ter acesso a essas coisas lá, amém? Romanos 12, 2 fala assim, ó: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, não é? Então esse versículo aqui, 12, 12, só isso aqui dá uma pregação violenta, não é? A nossa alegria, ela tem que vir da esperança que temos na promessa. Se a nossa fonte de alegria não for essa, a gente só vai ter alegria de pobre, aquela alegria que dura pouco, não é? Nós temos que ser pacientes na tribulação, porque é no meio da tribulação que as pessoas mais desistem, mais tomam decisões precipitadas, decisões erradas. Lembre que Saul perdeu o reino, porque ele não teve paciência numa hora de aflição, ficou preocupado com a reação do povo, em função do atraso, não é, de Samuel, e acabou tendo o reino rasgado de suas mãos. Mas o negócio aqui forte é: perseverem na oração. Na sexta-feira eu tenho falado que a oração é o nosso oxigênio, amém? Quem não ora, não respira espiritualmente, e quem não respira espiritualmente, tem a sua vida espiritual sufocada, não é? Não vive a sua vida espiritual. E a oração, ela é um dos fatores principais para o avivamento. Fala-se avivamento. O que é avivamento? Avivamento é ter a vida de Deus em nós. Fala assim, avivamento é ter a vida de Deus em nós. Isso é avivamento. Avivamento não é manifestação. Avivamento não são experiências, embora sejam consequências do avivamento isso. Avivamento é vida de Deus em nós. Amém? Só que não é só a vida de Deus em nós. Avivamento é a vida manifesta de Deus em nós. Uma vida sufocada não se manifesta. Alguém já viveu em uma condição onde você não podia dar a sua opinião, onde a sua palavra não era aceita, onde você era ignorado? Alguém já viu uma condição assim? Você não se sentia sufocado? Pois é,
Porque não há manifestação. Sempre tem alguém te cortando, te podando, não é? Você não se sente com liberdade de se expressar, de fazer as coisas, você está sufocado. Quando nós não oramos, nós sufocamos a vida de Cristo que Ele gerou em nós. Quando nós cremos no nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos, e quando nós confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor da nossa vida, quando fizemos isso unido ao batismo, nós nascemos de novo. O Senhor, a partir de um milagre, de uma forma instantânea e milagrosa, Ele recriou o nosso espírito, a sua imagem e semelhança. E aí Ele vem morar com a gente, e Ele se une ao nosso espírito, amém? Só que sem oração, aquele que se une ao nosso espírito, para que a nossa vida cresça, para que Ele cresça espiritualmente em nós, ele vai ser sufocado. Você está entendendo? Então, avivamento não é simplesmente ter a presença. Eu acredito particularmente que toda pessoa batizada tem o Espírito Santo dentro dela. Toda. Eu acredito nisso. De todo meu coração eu acredito. Entendeu? Pastor, mas por que não há manifestação? Eu quero te explicar isso através de 3 componentes, não é? Geralmente nós comparamos a manifestação do Senhor, não é? Biblicamente, ela geralmente está atrelada ao fogo, sim ou não? Não é? Pentecostes, vento e fogo, né? O profeta lá, Elias, quando desafiou os profetas de Baal, né? Vamos ver quem é Deus mesmo aqui nesse negócio. O Deus que responder ou se manifestar com fogo é quem? É o Deus verdadeiro. O outro é falso, não é? Ele fez desafio ainda, os caras ficaram lá se cortando tantas horas. Aí chegou na vez dele, ele mandou ainda molhar o altar, não é? Eles faziam uma valeta em volta do altar, assim, vai molhando o altar, eles botaram tanta água no altar que a valeta em volta do altar, né? Ficou cheia da água, empapou tanto a terra, que a terra parou de sugar a água, não é? E quando ele orou, Deus respondeu com fogo, consumiu, né? Consumiu o sacrifício, consumiu a lenha do altar, e inclusive secou a água que estava naquela valeta ali, de tão forte o calor da manifestação do fogo de Deus. Então a presença manifesta de Deus é fogo, e para ter fogo é preciso ter 3 coisas. É preciso ter o combustível, fala assim, combustível, é preciso ter o comburente, e é preciso ter o calor, fala assim, calor. Se não houver combustível, se não houver comburente, e se não houver o calor, não tem fogo, não é? Vamos pegar o fogão da cozinha da gente, não é? O que é o combustível do fogão? O gás. O que é o comburente do fogão? O comburente do fogão. Comburente é o oxigênio. Você sabia que se o oxigênio não tem fogo? A melhor forma de você apagar um fogo é abafando, sabia disso? Nem sempre a água apaga o fogo. Depende do que é o comburente, dependendo da substância, do material que está pegando fogo. Se você jogar água, pega mais fogo. Alguém já teve essa experiência desastrosa aí? Geralmente acontece com óleo, não é verdade? O óleo aquece tanto que começa a ficar volátil, vem uma faísquinha para dentro ali, pega o fogo, a irmã desesperada pega um copo d'água, joga dentro da frigideira, dá aquela lambida que vai lá no teto e volta, a pessoa grita, sai correndo e tira as crianças de casa que a gente vai morrer. Não é verdade? Sim ou não? Nem sempre água apaga o fogo, porque a água, na verdade, combate um dos componentes do fogo, mas não deve ser o componente mais combatido. A água combate o calor, porque sem calor não há fogo. Mas o melhor é tirar o oxigênio, o melhor é abafar, não é verdade? O melhor é abafar. Bota um pano em cima, pega aquela tampinha da panela assim, sabe? Bota na frigideira, acabou o fogo.
é o modo mais efetivo de apagar o fogo. O combustível, o comburente é o oxigênio. Entendeu? E o que dá o calor? Qual o componente que dá o calor para nessa mistura ter fogo ali? Né? O isqueiro, geralmente os isqueiros sem gás, né? Você já viu que a gente pega o isqueiro sem ser uma faísca? O que é aquela faísca? Aquela faísca é fogo? Não. O que é aquela faísca? Aquela faísca é um pedaço incandescente daquela substância que você atritou, ficou incandescente. É uma substância que aquece muito rápido, né? Tem um calor específico bem baixo, isso é química. Você risca ali, é uma pedra ou um metal que esfacela fácil, e uma partícula incandescente, que é a faísca, que lá não é fogo, é uma partícula incandescente. Tanto que a pedrinha vai gastando, sim ou não? Vai gastando. Se mistura onde tem combustível e comburente, dando calor, pega fogo. Entendeu? Bom, qual é o calor dentro de nós? O calor dentro de nós é o Espírito Santo. Quem dá energia? O Espírito Santo, ele está aí. Mas para a presença dele aí, que produz o calor, que é essa faísca, pegar fogo, você tem que fornecer para ele mais duas coisas. O combustível, não é? Eu gosto do louvor que a gente canta aqui de vez em quando na igreja, não é? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Eu aprendi com meu pai na fé, e concordo com a Escritura Sagrada, que o combustível é a palavra de Deus. Muita gente tem calor, o Espírito está aí dentro, mas não tem que queimar. Não tem lenha suficiente. Tem que ter palavra de Deus aí. Por isso que a palavra é a primeira. Mas também tem que ter oração. Porque sem ar, sem o fôlego de vida, que você é renovado pela oração, você não vai ficando abafado, sem oxigênio, não tem fogo. A maioria dos crentes não percebe a presença manifesta do Espírito neles, não porque ele não está aí, é porque não dão lenha para queimar, não dão oxigênio para que alimente o fogo. Meu irmão, experimenta começar a colocar dentro de você, onde já tem um calor aí, dentro de você, onde já tem o Espírito. Comece a se relacionar com a palavra desse jeito que eu estou ensinando para você. Comece a botar para dentro a lenha. Comece a orar. Entendeu? O Senhor não acende fogo de palha. O que quer dizer isso? Se ele vê que não tem lenha suficiente para que seja um fogo duradouro, se ele vê que não tem ar suficiente para que o fogo seja duradouro, ele não vai acender. Não vai acender. Tem que ter um estoque. Tem que ter estoque. Quem já viu com o fogão lá em casa sabe como é que é, não é verdade? Pô, não tem lenha cortada, adianta ligar o fogão? Não, tem que ter lenha cortada no mínimo para fazer o que se propõe, ligar o fogão, não é verdade? Não é? Senão não vale. Quem já morou em casa com fogão a lenha sabe como é que é, né? Vai rachar lenha, entendeu? E rachar lenha é um trabalho árduo, é difícil. Você tem que dedicar a palavra, ao estudo, à oração, não pode faltar oxigênio. Você está me entendendo? Se não tem lenha suficiente e nem ar suficiente, o Senhor não vai acender o fogo. Se não tem palavra dentro de você suficiente, se não tem um compromisso, você tem que ter um estoque e tem que ter uma velocidade de reposição para nunca mais faltar. Tanto do conhecimento bíblico, da palavra, como da oração. Aí, meu irmão, uma hora ele vai fazer para você pegar fogo. Se você começar a perceber a presença dele, através de experiências, através de discernimento, através de emoções e sensações, através de dons sendo manifestos através da sua vida, isso vai impactar a sua vida, e porque impacta a sua vida, vai impactar a vida de outros. Como é que é o nome disso? Avivamento. O avivamento coletivo é a soma de avivamentos pessoais. Eu sou avivado, eu tenho fogo de Deus na minha vida. Você é avivado?
Não tem nada a ver com expressão, o fervor, não tem nada a ver com expressão, não, tem a ver com uma alma rendida ao Senhor, amém? E o terceiro ponto aqui, o quanto você está no Senhor, é o quanto você está na igreja. Queria ter mais tempo para falar nisso. O que é estar na igreja? É frequentar culto somente? Não. É estar conectado à igreja como se conecta a um corpo. Um dos aspectos que define quando você está na igreja é como que você se relaciona com as outras pessoas. Quem é o Fábio para você? O Fábio para você é só o Fábio? É só o Fábio, líder de célula? É só o Fábio, marido da Vanessa? É só o Fábio, pai da Gabi, da Isa, de Eloá? É só o Fábio, frequentador dessa igreja? Se você identifica o Fábio assim, ou qualquer outra pessoa daqui, você identifica as pessoas da mesma forma que você identifica qualquer outra pessoa aí fora. Porque você identifica a pessoa pela família de onde ela vem, o que ela tem e o que ela faz na vida. Não é verdade? Então você identifica o Fábio, o que ele faz aqui? É líder de célula. É o Fábio da Vanessa? É a Vanessa do Fábio? É o Fábio, pai da Gabi? A Gabi do Fábio, que agora também é do Manu, né, mano? Já viu, né? Não posso nem usar muito que vai chegar a minha vez. Entendeu? Deixa para lá para a gente não ficar bravo antes. Mas qual é a questão? Acima de tudo, quem é o Fábio? Parte do corpo. E a gente se relaciona com as pessoas mais por de quem elas são, ou quem é delas, e o que elas fazem, por elas ser corpo de Cristo. Por isso que muitas pessoas, elas se sentem fracas espiritualmente, doentes espiritualmente, e até, olha aqui para mim, morrem espiritualmente, porque não discernem o corpo de Cristo. Quem participa da comunhão, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para o seu próprio castigo. E o castigo se manifesta por meio de fraqueza, doença e morte. Não interessa. O pastor Marquinhos, acima de tudo, tem que ser corpo de Cristo para mim. A pastor Raquel, acima de tudo, tem que ser corpo de Cristo para vocês. Cada um de vocês, acima de tudo, tem que ser corpo de Cristo para mim. Não é? A Bíblia diz que a rocha que acompanhava os judeus, a rocha que dava água de beber para eles, era Cristo. Mas Moisés, por causa da decepção que ele tinha com o povo de Israel, não conseguiu ter discernimento. E ele tratou a rocha de forma adequada. Deus mandou ele ordenar que a rocha desse água. Ele bateu na rocha para que a rocha desse água. Custou a promessa. Por enquanto que você não souber tratar o corpo de Cristo, se conectar ao corpo de Cristo, assumir suas responsabilidades no corpo de Cristo, com as pessoas, você não está falhando com o Fábio, você não está falhando comigo, não, você está falhando com o corpo. Quando você não vem a um culto, você não está falhando comigo, você está falhando um compromisso com o corpo. Quando você não se organiza para estar com a gente nas coisas, você está falhando com o corpo. Hoje, a minha cabeça, daqui para cima, não queria estar aqui.
Na verdade, ela continua não querendo estar aqui. Hoje eu acordei com dor de cabeça, estou me recuperando de uma gripe, acordei com dor de cabeça. Fiz uma coisa que raramente eu faço hoje, dormi hoje à tarde, porque eu estava ruim mesmo. Fui para a cama para dormir, entendeu? E pior é que eu consegui dormir. Quando eu consigo dormir de tarde é porque eu estou ruim mesmo. A minha cabeça não queria estar aqui. Porque minha cabeça não está se sentindo bem. Minha cabeça não está com vontade. Só que a minha cabeça é corpo. Sim ou não? E se é corpo, tem que cumprir o propósito do corpo. Quinta-feira, quando fui pregar em Mandirituba, o meu nariz não queria ir. Meu irmão, está com uma rinite do veneno, meu irmão. Abaixo de antialérgico. Entendeu? E quem tem rinite sabe que a gente fica esquisito. Os ouvidos ficam esquisitos, o nariz fica esquisito. Ainda Jesus muda a mensagem no meio do caminho, dirigindo. Aí eu chego lá na hora do louvor, eles colocaram uma máquina de fumaça lá. Meu irmão, aquela fumaça começou a entrar no meu nariz, na minha garganta. Aí deu um curto na máquina de fumaça, começou a vir um cheiro de fio queimado. Eu tive que sair para fora do prédio da igreja, porque eu estava com uma irritação, que assim, começou a me dar uma irritação. Meu Deus do céu. Rapaz, quase que eu pensei, não devia ter vindo mesmo, meu irmão. Meu nariz falou para mim, viu? Foi vir. Minha garganta se aliou ao meu nariz. E os meus olhos se aliaram a ele, começou a arder meus olhos. Entendeu? Não é? Meu Deus do céu, cara. Mas como eu sou corpo, com o meu nariz, os meus olhos, a minha garganta faz parte do corpo, elas não tiveram muita opção, elas tiveram que ceder para o resto. Tem uma missão. Você está entendendo? O quanto nós estamos integrados à igreja como corpo. E isso mostra, se revela como você vê as pessoas aqui. Como que você me vê? Como que você vê as pessoas? Como que você vê os outros? Ah, você não gosta muito de estar com as pessoas, você não gosta de estar com o corpo. E qual é o problema disso, pastor? Pois é, o que a gente faz para a igreja, ou o que a gente não faz para a igreja, Jesus leva para o lado pessoal, porque Jesus não vê a igreja como eu e você. Jesus vê a igreja como Ele. A cabeça é perfeita, o corpo não, mas é Ele igual. Quando ele se encontra com Paulo no caminho que vai para Damasco, quando Paulo perguntou para ele, Senhor, quem és tu? Como que Jesus identificou para ele? Quem lembra aí? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo considerava que perseguia Jesus? Porque Paulo achava que ele estava morto. Como é que Paulo perseguiu um morto? Só se ele fosse Ghostbusters. Não é verdade? E ele era apóstolo, quer dizer, naquele tempo ainda não. Não, Paulo não considerava que perseguia Jesus. Ele perseguia a igreja. Quando nós fazemos a separação entre Cristo e a igreja, entre as pessoas, não, agora eu não estou falando do membro corpo de Cristo, estou falando do Fábio, estou falando do Marcos, filho. Jesus não entende assim. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Um dia, Ele vai dizer assim, Ele vai aparecer para você, Ele vai, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu criticou. Eu sou Jesus, com quem tu não teve comunhão. Eu sou Jesus, com quem tu teve comunhão. Eu sou Jesus, a quem tu serviu. Mas essa resposta vai depender do seu discernimento da igreja. O quanto você está na igreja, o quanto você discerne o corpo de Cristo. Imagina você chegar para alguém e dizer assim, pastor, eu não tenho tempo para tomar banho. O que você está dizendo? Eu não tenho tempo para cuidar do corpo que eu tenho.
E nós temos um corpo, espiritualmente falando, a igreja. Nós precisamos cuidar desse corpo. Essas 3 coisas determinam o quanto você está ligado à videira. E o quanto você está ligado à videira vai determinar o quanto do fruto que Ele te chamou para produzir você está produzindo. E o quanto do fruto que você produz mostra para você e para os outros quem você é no reino dos céus. A sua identidade. E isso é muito importante, amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Ribacou, querebas nébias, couberebaqui, bibibibaxi, querebacou, ribas nébias, coubarabaxi. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo. Pai, eu oro pelos meus irmãos nesta noite, Senhor. Eu oro por esta igreja, por essas pessoas, Senhor, que o Senhor escolheu. Nenhum deles está aqui por acaso. Nenhum deles está aqui simplesmente porque quer, embora eles aceitaram isso do Senhor. Todos são do Senhor. E todos estão aqui porque foi o Senhor que os chamou. Foi o Senhor que escolheu. Eles simplesmente concordaram com isso, Senhor. Eu não sei o quanto eles já concordam com isso, mas em parte eu sei que todos concordam porque já estão aqui. Mas talvez ainda há questões dentro deles, assim como havia questões no barro com relação à decisão do oleiro sobre ele. Senhor meu Deus, ajuda-os a entrar em conformidade com a Tua vontade. Ajuda o Senhor a entrar em conformidade com essa escolha que o Senhor fez para eles. Em nome de Jesus Cristo, agora eu ordeno que todo espírito escarnecedor que tem alimentado um conflito dentro deles, fazendo deles um barro, que pergunta, que questiona o oleiro, o porquê dessas determinações, o porquê dessas definições, que saia da vida deles agora em nome de Jesus Cristo, espírito de descontentamento, espírito de crítica, espírito de desacordo, espírito de contenda. Em nome de Jesus eu te repreendo agora e ordeno que você saia da vida desta pessoa, a qual o Senhor colocou sob os meus cuidados pastorais. Como pastor dele agora, eu ordeno que a tua estratégia na vida desta pessoa caia por terra em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor traga a eles o discernimento e a revelação, Pai, desses 3 pontos principais que determinam, que nos mostram o quanto nós estamos do Senhor, o quanto estamos na Tua palavra, o quanto estamos na oração, o quanto estamos na igreja, conectados à Tua palavra, meditando nela dia e noite, não se desviando dela nem para a esquerda e nem para a direita, e não se cansar de falar o que nela está escrito, perseverando na oração e discernindo as pessoas como o Teu corpo, e nos relacionando com elas, porque elas também representam o Senhor na nossa vida, elas também são o Senhor na nossa vida, assim como é a palavra, e assim como é a oração. Oh Espírito de Deus,
Senhor, que o véu de escuridão que está impedindo que ela tenha esse entendimento, essa revelação, que todo pensamento contrário, que todo discernimento errado que está na vida dela, que faz ela agora refutar esta revelação, refutar este conhecimento, saia agora. Senhor, penetre na vida dela e mostre a ela coisas que ela ainda não consegue ver, não consegue entender, não consegue discernir, ó Espírito Santo. E toda obra de espírito de engano, toda obra de espírito de religiosidade, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Faça a sua oração agora em nome de Jesus. Tome uma posição diante do Senhor, diante daquilo que Ele falou com você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Ribacou, quereba. O teu olhar me Declare isso para Ele. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu e o fogo em teus olhos. Deixa o Senhor te atrair, deixa Ele queimar em você. Eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Se entregue a Ele, se renda a Ele, se renda à palavra, se renda à oração, se renda à igreja. E eu sou todo teu e o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, e o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Oh, aleluia! Queimou todos os outros amores. Se renda a Ele, se renda a Ele. Oh, Espírito Santo, toque, Senhor, de forma poderosa em nossas vidas. Nos atraia ao Senhor. Nem que para isso, Senhor, tem que nos levar para o deserto, Senhor. Oh, aleluia. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me... Erga as mãos e diga: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja responsável. Depois que o Senhor acende a chama, a gente tem que ser responsável, amém? Não deixando ela apagar. Não deixa faltar palavra. Não deixa faltar oração. E a chama queima no lugar certo, na igreja. Então esteja conectado ao corpo, amém? Deus te abençoe.